Eu estava aqui pensando, como brasileiro, eu não gostaria de votar em Joe Biden, porque a gente não pode esquecer que ele foi vice do cara que disse que o Lula era o cara, né? Além da questão da Amazônia, que diz que o Brasil só tem a custódia sobre a Amazônia brasileira. Como cidadão do mundo, né, eu sou contra a governança global, contra o globalismo, e o John Biden indica que ele vai por esse caminho, né? Se eu fosse cidadão americano, eu votaria no Trump, porque o cara fez uma reforma tributária sensacional, né? Diminuiu impostos de empresas, de pessoas físicas, levou os Estados Unidos ao pleno emprego, né? Taxa de desemprego de 3% apenas. No terceiro trimestre, aí ele foi pego pela pandemia, se vai puxar uma questão sobre isso, mas no terceiro trimestre, os Estados Unidos, o PIB cresceu 33%. Quer dizer, o Trump, ele está disputando contra o vírus chinês. Exatamente, você resumiu muito bem, né? Se a gente for pensar, se essa eleição, depois acho que o Flávio e a Ana podem comentar aqui, se essa eleição tivesse acontecendo em janeiro, por exemplo, o resultado seria absolutamente diferente. A despeito do vírus o vírus chinês já está circulando no início do ano, né? Já estava, o resultado seria outro, né? E a gente sabe, o Flávio, aí passo a bola para você e para a Ana, que o Biden, ele é da turma do fecha tudo, ele tem uma política em relação à pandemia completamente diferente da política do Trump. Num momento em que os Estados Unidos... Os Estados Unidos são os Estados Unidos, mas há riscos para a economia americana nesse momento. O desemprego subiu, como o Lacombe disse, entre outros fatores, né? O desemprego entre os negros americanos nunca foi tão baixo com o Trump. Ele chegou a índices históricos. E é engraçado porque as críticas que eram feitas ao Trump era justamente que ele não tinha uma política clara a respeito de economia. Ele só sabia repetir jobs, 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 né? Empregos, empregos, empregos. E no final das contas isso acabou dando certo. Ou seja, as pessoas não gostam da pessoa do Donald Trump, né? Boquirroto, arrogante, sempre falando de si próprio, sempre postando tudo com exclamações no Twitter, assim por diante. Só que você gosta do resultado da política dele. Ou seja, os Estados Unidos ficou mais seguro, ficou com uma economia muito forte, pujante. Então, na verdade, não é exatamente... Ou seja, é o vírus chinês, óbvio, mas assim... O que ele enfrenta é a consequência dessa peste. Não é o lockdown, não é qualquer uma dessas coisas, é a consequência que não é vista por essas autoridades que falam simplesmente feche tudo, não sai de casa, só usa álcool em gel, não sei mais o quê, porque isso vai ter consequências que cobram seu preço. É isso que está acontecendo neste momento. A América hoje, ela é um país que está numa disputa muito grande, não só cambial, não só econômica, não só, como disse a Ana aqui, né, de patentes, por exemplo, e de disputas de universidades, disputas jurídicas muito grandes com a China, mas também por essa questão de identidade, por essa questão de você saber se o século XXI continuará sendo um século que terá um país que tem liberdade de expressão, que terá primeira emenda, que terá, sabe, ampla liberdade política, como é a América, ou se nós começaremos a tender para outros lados. Essa questão, por exemplo, do Twitter, né, que eu acabei de dizer, o Trump, ele foi ao Twitter, na verdade não é que ele cantou vitória no Twitter, né, ele simplesmente chegou lá e falou assim, olha, nós estávamos... ele usa até uma expressão meio confusa, assim, de se traduzir, mas seria assim, nós estávamos disparados para frente e o Twitter foi lá simplesmente apagou, né, um tweet do Donald Trump no meio da disputa eleitoral. Quando você para pensar nisso, você fala assim, nós temos um país, então, que ele é fundado na ideia de liberdade de expressão como nenhum país da Europa foi fundado. E, de repente, por conta de você dominar os meios, né, uma coisa até meio marxista, né, dominar o meio de você dialogar com as pessoas, né, o Twitter, você simplesmente chega lá, olha, meu termo agora é que eu vou apagar o seu tweet.